E sabe que quando a gente acompanha mais um novo depoimento, né, ou quando essas mulheres vêm a público, né, isso acaba encorajando outras mulheres a fazerem o mesmo. Por isso a denúncia tem um papel tão importante, por isso tornar tudo isso público é tão importante. Que as mulheres se sintam fortalecidas a denunciar, porque não denunciam muitas vezes, como tem essa relação de poder, por medo. Ou por muitas vezes nem identificarem o crime que está sendo cometido. Quantas vezes nós, mulheres, 10, 20 anos atrás, passamos por situações muito parecidas como essas, né? E aí a gente não identificou, eventualmente, o crime que estava sendo cometido, né? Ou como a gente, numa situação de vulnerabilidade, suscetível, deixou acontecer. Deixou porque ou não percebia, ou porque tinha vergonha, ou porque não identificava. E que bom que os tempos mudaram. Né, a gente ainda tem um longo avanço ainda a ser perseguido, né? A gente ainda tem muito para mudar, mas muda como? Muda denunciando, muda com um cara desse sendo punido. É assim que muda. Porque é isso, quando a gente conversa aqui fora do ar, a gente fala, caramba, isso de repente acontecia 10 anos atrás e a gente não se dava conta da gravidade que tem esse tipo de abordagem, né? Que tem um assédio, o poder que o assédio tem. E como ele fragiliza e como ele nos coloca numa situação de fragilidade mesmo, de medo. E de medo, acima de tudo, não. A mulher não pode aceitar. Então, que sirva, pelo menos, para que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar. Porque não pode continuar acontecendo. Não pode na Caixa, não pode em lugar nenhum. Não pode em nenhuma empresa. Não pode, em especial, quando há essas relações de poder, que acabam muitas vezes fazendo com que as mulheres deixem de crescer. Olha só que maluquice, né? Mulheres que desistem das suas carreiras ou não prosseguem nas suas carreiras ou param de crescer nas suas carreiras porque são muitas vezes intimidadas por situações desse tipo. E é cruel, né? Porque nem sempre é tão claro, é tão nítido, né? É tão evidente assim. Muitas vezes é ostensivo, mas às vezes é sutil. Na entrelinha, né? Tá na entrelinha. Exatamente. E aí chama atenção, acho que esse é um bom alerta para as empresas, que a Caixa agora abriu uma comissão de compliance para acompanhar esse caso. Mas a gente está falando de mais de 50... né? Então, mais de 50 denúncias em uma semana. Onde estava ali os recursos humanos dessa empresa? Onde é que estava esse departamento em que você tem mais de 50 denúncias em uma semana, quando uma vem e aí as outras começam a puxar, e que não estava percebendo um clima destes dentro da empresa? Então, esse é um alerta importante para as empresas com este caso, né? Uma empresa que permitiu algo deste tamanho é porque tem algo muito errado dentro da cultura organizacional. Hoje em dia as empresas estão todas de olho em boas práticas, em boa gestão. Então, esse é um grande alerta que fica aqui para as empresas em geral. E quando a gente fala do que aconteceu no caso da Caixa, a gente está falando de uma ouvidoria que chegou a receber denúncias do tipo e nada fez. Era uma ouvidoria absolutamente ligada, conectada ao presidente da Caixa. Então, as mulheres sabiam que, ao denunciar para a ouvidoria, essa informação com o seu CPF, como disse o próprio Pedro Guimarães, pedindo o CPF das pessoas em reunião, né, poderia chegar ao próprio presidente da empresa. Então, que raio de ouvidoria era essa? Agora, a partir de agora, com um comitê dedicado a isso, vamos ver se a situação muda. Tomara. Só que precisou acontecer isso, com dezenas e dezenas de mulheres para que isso pudesse acontecer.